Shalom, queridos, boa noite a todos, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós iremos continuar nosso estudo da carta aos Hebreus e hoje nós iremos trabalhar do capítulo 1, versículo 4 até o 14. Nós iremos orar ao nosso Deus neste momento e depois nós começaremos a estudar esta parte da Bíblia. Senhor, santo é o teu nome, glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos por tudo que tens feito em nossas vidas, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua compaixão nos alcance a cada dia. Estamos felizes, Senhor, porque estamos aqui com a liberdade de cultuar o Teu nome e também de meditar na Tua santa palavra. Venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa, Senhor, compreender a Tua palavra, Senhor, e ser transformado por ela a cada dia à semelhança de Jesus Cristo. Nós te louvamos no poder do nome de Jesus. Amém. Então, queridos, capítulo 1 de Hebreus, versículos de 4 a 14, diz assim: Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O autor de Hebreus começa a carta provando que Jesus é superior. Versículo de 1 a 3, ele provou pela palavra que Jesus é superior aos antigos profetas. Os profetas tiveram um ministério muito importante. Deus os designou para anunciar muita coisa excelente para nós como igreja hoje. Porém, Jesus é superior aos profetas. E a segunda defesa que o autor de Hebreus vai fazer de Jesus é que ele também é superior aos anjos. E o fato, nós estamos aqui para estudar esta parte da superioridade de Jesus sobre os anjos. E por que isso? Porque os anjos, na concepção dos judeus, eram muito importantes e tiveram realmente um papel muito importante em toda a história bíblica. Mas nós vamos ver que, ainda assim, Jesus é superior aos anjos. Então ele começa, versículo 4, dizendo: Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, não há nenhum nome mais poderoso, mais excelente, mais glorificado do que o próprio nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo.
Não há nenhum anjo que supere, por mais poderoso e importante que ele seja na história da Bíblia. Jesus, ele é superior a todos eles. Então Jesus, ele recebe esse nome excelente. Ele herda as coisas do Pai, do seu Pai, Deus, coisa que os anjos não herdam, nada de Deus. Mas Jesus herdou excelentes coisas. Todas as criaturas que ele criou pertencem a Jesus. A redenção, os salvos, todos foram dados a Jesus. As nações foram dadas a ele. Tudo pertence a Jesus. Então Jesus é este Filho de Deus que o autor aos Hebreus vai mostrar que ele realmente é muito mais importante e muito mais excelente do que os anjos. Ele começa com uma pergunta, versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? Nenhum anjo tem esta palavra. Nenhum anjo chegou à condição de ser filho de Deus. Todos eles são criaturas de Deus. Nenhum anjo, por mais importante que tenha sido, alcançou o lugar de proeminência do seu Filho Jesus Cristo. E outra vez ele mais pergunta: eu lhe serei pai e ele me será filho. Então nenhum anjo também foi dada esta palavra, que Deus seria pai de algum anjo, mas apenas do Filho dele, Jesus Cristo. Os anjos na palavra são sempre mensageiros de Deus. Eles levam mensagem para os homens. Eles trazem mensagem dos céus para a terra. Ele anuncia, ou eles anunciam boas coisas para os homens, boas novas. Eles trazem conhecimento, eles trazem revelação, eles trazem esperança, eles trazem juízos, mas não passa de mensageiro de Deus. Eles nunca chegaram a este nível de ser filho único de Deus, unigênito de Deus. Somente Jesus tem este título. E versículo 5 diz: eu lhe serei pai, ele será filho. Por que está estabelecido aqui na palavra assim? É porque Jesus, ele é o único filho gerado da própria essência de Deus. Nós fomos adotados, nós somos transformados, nós somos redimidos por causa do pecado. Mas Jesus, ele tem a própria essência de Deus. Podemos dizer, como diz a palavra, que Deus e Jesus são um só, porque tem a mesma essência. Mas os anjos foram criados por Deus. Eles não nasceram da essência, eles não têm a essência divina no seu ser. Somente Jesus tem esta relação de pai e filho. Somente ele pode ser herdeiro de todas as coisas. E ele continua a sua explicação no versículo 6 e diz: e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Por que o primogênito no mundo? Porque apesar de ter vários seres humanos na terra já, no momento em que Jesus nasceu, mas ele foi o primeiro filho de Deus. Ele é a primícia do Senhor. E como eu já expliquei, ele tem a própria essência de Deus. E a ordem é que quando ele introduziu este filho no mundo, a ordem foi que todos os anjos o adorem. Então Jesus é o único que merece toda a adoração nos céus e na terra. E os anjos estão incluídos nesta adoração dos céus e da terra. Eles também têm a missão de adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. A ele pertence o nome, a Jesus pertence a herança, a primogenitura. E por isso os anjos o adoram.
Então nós estamos percebendo que os profetas adoravam Jesus. Todos os 400 bilhões de estrelas criados por ele adoram a Jesus. Os seres humanos adoram a Jesus. Toda a criação, nos mares, na terra e nos céus, adoram a Jesus. E aqui a inclusão dos anjos neste coro celestial. Eles também foram criados para adorar a Jesus. E continua a explicação, versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Ou seja, os anjos são servos do Senhor. Eles servem aos propósitos de Deus. E veja que é comparado com a velocidade dos ventos e com uma labareda do fogo. Ou seja, os anjos são tão obedientes a Deus, tão prontos para obedecer, que eles agem com a velocidade do vento. Logo que Deus dá uma ordem a eles, eles rapidamente entram em ação e cumprem o que Jesus está pedindo que eles façam. Este é um exemplo para nós que somos humanos. Nós também devemos obedecer a Deus rapidamente, alegremente e também de todo o nosso coração, inteiramente. E comparado também com labaredas de fogo. Você sabe que o fogo ele é destemido, ele tem uma avidez muito forte. O fogo ele pode destruir qualquer coisa em minutos. Assim também o poder e a determinação dos anjos em fazer a vontade do Senhor. Se é juízo, eles trazem numa velocidade muito tremenda e sem falhar, como foi os anjos que visitaram a casa de Ló em Sodoma. Se é palavra de bênção, e também eles vêm com uma velocidade muito tremenda. Se é palavra de conforto, também é rápido que eles chegam para nos socorrer. Por isso, nós temos como exemplo de obediência apenas os anjos que são rápidos em cumprir a vontade do Senhor. Eles são servos do Senhor. E nós também devemos também obedecer ao Senhor com essa ligeireza, com essa prontidão para que Deus seja glorificado. Eles exaltam a majestade do grande Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que superou todos os tronos, aquele que foi dado literalmente todos os tronos. Eles exaltam a majestade de Jesus sempre na sua adoração e na sua obediência. Portanto, queridos, Jesus ele é adorado pelos anjos como Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Mas também eles adoram a Jesus como o próprio Rei, o Rei dos Reis. Veja só o que diz o versículo 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Aqui o autor apresenta Jesus como o Rei do universo, Rei sobre todas as coisas. E versículo 9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então Jesus é apresentado aqui como o Rei que governa sobre toda a criação de Deus. O Rei que governa nos céus, que governa todos os astros luminares, o Rei que governa nos oceanos, o Rei que governa na terra. E é este Rei que os anjos adoram. É o Rei que tem um trono de glória, um trono onde ele governa. E os anjos são seus súditos. Então veja só que nenhum anjo, por mais poderoso que seja, nem o arcanjo Miguel teve um trono. Somente o Filho de Deus, Jesus, ele tem um trono eterno de justiça. Veja que o reino de Deus não é como os reinos humanos. As nações humanas, os seus reis, os seus imperadores, os seus ditadores, os seus presidentes são falhos.
Mas o reino de Deus, a base dele é a justiça. É justo em todas as coisas. É um reino realmente pacífico, de paz, porque reina a justiça. Imagine nós se morássemos num país justo. Imagine nós se nós morássemos num país que não tivesse tanta lei injusta, tantos homens maus que pervertem as leis de nossa nação, que confrontam, que quebram os artigos da nossa Constituição. Mas Deus tem um reino justo. E nós iremos morar nesse reino justo, onde a paz, onde a segurança, onde a tranquilidade para se viver eternamente. E não somente isso, diz o versículo 9. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Na presença de Deus, nesse reino poderoso, nunca, jamais entrará o pecado, jamais entrará a iniquidade, nunca será pervertido esse reino. Ele será sempre justo. E além de justo, é um reino de alegria. Veja que a palavra de Deus diz assim: ele te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O reino de Deus é um reino de justiça e também um reino de alegria. Olha, queridos, nós estamos vivendo nesta terra, em nosso Brasil, e pelo que vemos também em outras nações pela televisão, os países, os povos, os reinos, os impérios, todos estão fadados ao sofrimento, todos estão fadados à tristeza, à melancolia, à depressão, à angústia. Mas na presença de Deus, os seus súditos vivem em alegria. A alegria é a marca do reino de Deus. A alegria e a justiça são a marca do reino de Jesus em nossas vidas. A alegria é a presença do Espírito Santo em nós. Por isso nós podemos ver várias passagens que Jesus é um rei de alegria. No seu reino não há tristeza, o seu reino não tem falta de esperança, o seu reino não tem nenhum tipo de dor, de conflitos, porque haverá e há alegria perene sempre. Por isso que o Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, diz que o primeiro fruto, né, depois do amor, é a alegria. Né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Jesus também recebeu esta palavra do seu próprio Pai no batismo, lá no Jordão, por João Batista. Tu és meu filho amado que me dá muita alegria. Por isso, queridos, Jesus recebeu esta unção de alegria e também nós somos batizados com esta unção de alegria em nossas vidas. Nós somos o povo feliz e alegre desta terra, porque o rei, o nosso rei, não é um rei injusto, é um rei que tem alegria e tem justiça. Então, queridos, nos alegremos no Senhor nosso Deus, porque Ele nos tem dado grandes e preciosas coisas em nossas vidas. E o versículo 10 a 12 diz assim: diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Está dizendo aqui que Jesus também estava lá na criação, na fundação de todas as coisas. O livro de Provérbios chega a dizer que ele era a sabedoria, ele era o arquiteto de toda a criação. João capítulo 1 vem dizer também que sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é a base, ele que lançou os fundamentos da terra. Ele sabe o nome de cada estrela que ele criou, dos 400 bilhões de estrelas. Ele sabe o tamanho, a extensão de todos os universos criados neste planeta inteiro. Por isso, Deus, o nosso Deus, ele é superior aos anjos. Ele tem uma autoridade em todo o reino criado por ele. Então, até os céus são obra das suas mãos. Ele criou todas as coisas. Por isso, todo o universo se rende em adoração a esse Deus poderoso. Ele, sim,
tem os súditos fiéis e obedientes. Como um rei justo, como um rei de alegria. Veja que os anjos, eles são perfeitos diante dele. Vocês sabem que alguns anjos se rebelaram contra Deus e foram expulsos de lá, que hoje são chamados demônios. Mas os outros se permaneceram fiéis ao Senhor e realizam os planos de Deus em todo o seu empreendimento que Deus queira para eles. Então, Deus tem esta grande medida de glorificação do seu Filho, porque ele merece ser adorado por todos. Veja o versículo 11: eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele está dizendo aqui que esta terra está envelhecendo por causa da confusão pecaminosa do homem. A terra geme, a terra está sofrendo. E assim como os homens receberão corpos glorificados na sua ressurreição, assim também a terra será mudada, transformada em terra pura, em terra como Deus criou no início. Então tudo que for velho, tudo que for manchado pelo pecado, tudo que está destruído pela ação maligna e pela ação do homem, será revestido novamente da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas serão mudadas para a glória do Senhor. E nós, seus servos, nós habitaremos um novo céu e numa nova terra, onde não haverá nenhum tipo de destruição. Nada envelhecerá, nada perderá o seu valor, porque Deus renovará todos nós. Uma nova criação virá, uma nova cidade virá, uma glória nova virá para todos nós, quando nós somos recebidos na presença do Senhor, naquele último dia do arrebatamento da igreja. Por isso, queridos, Deus é um Deus que nos ama tanto e planejou tudo isso por nossa causa. O livro de Hebreus vai dizer lá na frente que os santos do Antigo Testamento não receberam a recompensa completa, nos esperando para que nós possamos também provar dessa recompensa completa. E versículos 13 e 14 diz assim: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? A nenhum. Nenhum está sentado à direita de Deus. Esse lugar não foi reservado a nenhum anjo, apenas ao seu Filho, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Veja que isto está se cumprindo a cada dia. Os inimigos de Jesus estão sendo subjugados a cada dia. O reino está avançando, as portas do inferno estão caindo, estão sendo quebradas pelo poder do Evangelho através da sua igreja. E chegará um dia em que Jesus reinará sobre até os desobedientes que não se curvaram diante dele. Então veja que Jesus tem um destino superior. Ele sentará à direita do Pai. Que honra! Que honra! E todos o adorarão. Todos. Anjos, homens redimidos, todos nós adoraremos ao Pai. Então ele tem esta honra suprema. E todos adorarão este Filho. E ele finaliza dizendo: não são todos esses espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu quero, neste momento, dizer que os anjos na história têm um papel importante, porque são seres sobrenaturais e celestiais que Deus enviou para trazer mensagens aos homens e executar sua vontade. Por exemplo, os anjos trouxeram mensagem para Agar, quando estava fugindo de Sara,
E o anjo promete que o seu filho seria pai de 12 príncipes. O anjo trouxe também mensagem para Abraão, que ele teria um filho, mensagem para Sara, mensagem para Abraão com relação a Sodoma. O anjo trouxe mensagem também a Jacó. O anjo trouxe mensagem a Moisés. O anjo trouxe mensagem a Balaão. O anjo trouxe mensagem a Davi. Então os anjos trouxeram mensagem ou de esperança, de bênção, como foi estes homens, ou de juízo, como foi no caso de Sodoma e no caso também de Balaão, que estava teimando contra a vontade de Deus. Os anjos também trouxeram a notícia para José do nascimento de Jesus na terra. Quando o primogênito seria introduzido na terra, o anjo veio e disse: olha, Maria terá um filho que será gerado pelo Espírito Santo. O anjo trouxe mensagem aos pastores que estavam no campo, e o anjo disse: vão até Belém. E eles foram e adoraram a Jesus. Foram anjos que trouxeram também a notícia para as mulheres que foram ao sepulcro. Foi o anjo que removeu a pedra da porta do sepulcro e se sentou nela e avisou as mulheres que Jesus havia ressuscitado. Veja que beleza de ministério os anjos tiveram na palavra de Deus. Os anjos também, eles nos protegem. Quando Pedro estava preso naquela prisão ali, de noite o anjo veio, quebrou as cadeias e levou Pedro até fora, e Pedro voltou para casa onde estavam os apóstolos. A menina, ao abrir a porta, ou melhor, ao ouvir a voz de Pedro, confundiu Pedro com o seu próprio anjo, achou que era o anjo de Pedro. Paulo, quando estava naquele naufrágio, naquele barco, Deus o avisou que ninguém morreria através do anjo. E a palavra de Deus diz em Salmos também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por isso nós temos anjos que nos protegem, anjos que ministram em nosso favor. Nós não vemos os livramentos que Deus já fez em nossas vidas através dos anjos, nos livrando de acidentes, nos livrando de homens maus, de circunstâncias horríveis. Eles são ministros do Senhor em favor dos seus servos, da sua igreja. Porém, nós não devemos orar para anjo. Nós não devemos orar para anjo da guarda. Esse é um trabalho exclusivamente de Deus, que manda os seus anjos nos servir. Mas a nossa oração é ao nosso Deus. A nossa reverência é ao nosso Deus. Os anjos, quando trazem mensagens poderosas para a terra, vocês podem ver isso lá em Apocalipse, que João queria adorar o anjo, até se curvou e disse: não, levante-se, eu também sou servo de Jesus Cristo. Então os anjos não aceitam adoração porque eles sabem que a adoração é somente a Jesus. Anjos também são guerreiros poderosos. Quando os assírios estavam lutando contra Israel, um anjo só matou 185 mil assírios. Um anjo só. Então, quando nas guerras, nas batalhas, Deus envia um anjo para nos livrar, meu Deus, é um livramento tremendo, porque eles têm muito poder e autoridade sobre todas as coisas. Eles liberam palavras sobre nações, como Daniel recebeu a visita de um anjo, liberando os feitos de Deus que iriam acontecer na terra. São realmente tremendos guerreiros, mensageiros de autoridade diante do seu povo. Os anjos também, no nascimento de Jesus, eles entoaram cânticos de louvor ao Filho. Um grande coro de anjos em Lucas 2,14, adorando ao Senhor. E lá em Apocalipse, na glorificação do Filho, no final de toda a história, os anjos também vão glorificar o Cordeiro. E aí será um grande coral. Os redimidos com o seu cântico e os anjos com o seu, será um louvor tremendo. Por isso os anjos são importantes na história bíblica, mas eles não são superior a Jesus. Então, quem recebe a Jesus
recebe maior honra, recebe maior promessa, recebe maior proteção, porque Jesus, ele está acima de todos os anjos. Então veja o valor que Jesus tem para nossas vidas. Veja a rendição que nós devemos ter para Jesus em nossas vidas. Ele é superior a todos. É o Rei universal de todo o universo. E Ele nos recebe, nós somos os seus filhos. E nós temos uma herança maior do que os anjos. Nós temos também uma honra maior do que a dos anjos. Sabe por quê? Porque os anjos não passaram pelo ministério de Jesus da redenção. Os anjos não foram redimidos pelo sangue de Jesus, mas nós não, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Portanto, nós temos mais valor para Jesus. Nós somos redimidos pelo seu sangue. Ele morreu por nós. Jesus não morreu por nenhum anjo que caiu, que se desviou lá da glória, mas por nós ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. Por isso Deus nos ama muito. Nós temos uma importância tremenda no reino de Deus, porque Ele nos resgatou de toda a condenação. Por isso nós somos, neste aspecto, temos uma maior honra diante de Deus, porque custou maior preço para Ele, o preço do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, queridos, o livro de Hebreus, ele veio animar aqueles irmãos que estavam desanimados, que estavam em dúvida: será que eu estou seguindo o Deus correto? Será que eu fiz alguma coisa errada ao deixar o judaísmo para seguir a Jesus, para me tornar um cristão? Será que eu estou perdendo alguma coisa? Porque estou agora numa nova dimensão, não estou mais seguindo os profetas nem os anjos. Será que eu estou perdendo? E o Hebreus vai dizer: não, vocês estão ganhando. Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior aos anjos. Não é que eles perderam o seu valor, não é que eles não têm nenhuma valentia diante de Deus. Tem, mas cada coisa no seu devido lugar. Jesus é superior aos anjos. E nós devemos adorá-lo de todo o nosso coração, porque esse Deus Criador dos céus e da terra, de todos esses planetas que existem aí no universo, Ele se importa conosco. Ele nos ama. Ele está à nossa disposição para nos ajudar a cada momento. É esse Deus que governa a nossa história. É esse Deus que abre porta diante de nós. É esse Deus que faz as coisas acontecerem em nossas vidas. É esse Deus que nos livra de todo mal a cada dia. É esse Deus que nos mantém alegres e felizes no meio da tribulação, da angústia e da perseguição. É esse Deus que nos mantém em vitória a cada dia. E é esse Deus que é superior aos profetas e aos anjos que nós rendemos toda a glória e toda a nossa adoração. Que Deus abençoe a sua vida e que você coloque Deus acima de qualquer coisa, em primeiro lugar na sua vida. Que Deus possa abençoar também a sua casa, os seus familiares, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, em nome de Jesus. Eu peço que você, após a nossa oração aqui, reúna a sua família, leia novamente esse texto, capítulo 1 de Hebreus, e veja o que Deus está fazendo com você através desta palavra. O que vai mudar na sua vida? Quais são os passos que você vai dar para realmente ser um servo de Deus de todo o coração? Ele não mais dividido, mas de todo o coração. Reúna a sua família em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, quão magnífico é a Tua palavra, Senhor, como ela vem nos encher de esperança, nos encher de coragem, nos encher de certeza, nos encher, Senhor, de alegria, nos encher de paz em nosso coração, porque estamos no rumo certo, servindo o Deus certo, o Deus verdadeiro, o Deus único. Que Deus possa, Senhor, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente veja essas realidades poderosas que estão aqui diante de nós. Que possamos, Senhor, ser transformados pela Tua glória a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Por isso, Pai, transforma as vidas que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que esta palavra encarne em cada coração pelo poder do Espírito Santo e traga vida e abundância. No poder do nome de Jesus. Amém.
Shalom, Deus abençoe você, a sua casa, no nome de Jesus. Reúna-se aí com a sua família agora e compartilhe o que Deus falou no seu coração.